Sr. Primeiro-Ministro, quis a história que começássemos este debate quinzenal com vários dossiês e diplomas que estão em curso para serem debatidos. Eu queria lhe falar da lei laboral e da chamada reforma laboral. Como disse desde o início e tive a oportunidade de transmitir, quer publicamente, quer assim, esta, na nossa perspectiva, foi uma má lei laboral, é um mau desenho para os trabalhadores e para quem trabalha. Eu quero lhe perguntar, aqui neste plenário, se está disponível, para lá dos assuntos que estamos a tratar, desde a idade da reforma até ao fim das subvenções vitalícias dos políticos, que devem acabar de uma vez por todas, eu quero lhe perguntar se o Governo está ou não disponível para corrigir coisas em áreas fundamentais. Cito, a amamentação. Nós não podemos tirar direitos a quem amamenta e quer ser uma mãe trabalhadora. Está ou não disponível para isso? Está ou não disponível para isso? Está ou não disponível para garantir que os avós, num tempo em que tantos avós cuidam dos seus netos em Portugal e tantos abdicam da sua vida para poderem ajudar pais mães e pais que trabalham, está ou não disponível para introduzir a licença de assistência dos avós no nosso ordenamento jurídico, um grande salto e, sobretudo, um salto digno e justo para muitos que nos estão a ver. Se está disponível para valorizar quem trabalha por turnos. E eu refiro-me a isto especificamente porque muitos em Portugal, centenas de milhares, se não milhões, trabalham por turnos com prejuízo da sua vida pessoal e familiar. Esta tem sido uma batalha do Chega desde o seu início. Garantir que há uma valorização de quem trabalha por turnos em Portugal. De que os compensamos e de que aquilo a que chamamos uma reforma acabará por ser bom, sobretudo para esses que trabalham. E finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe falar das férias que foram retiradas aos trabalhadores. Quando foram as restrições da Troika implementadas, os trabalhadores perderam os seus dias de férias de 25 para 22. A esquerda falou muito, mas não fez nada. O PS falou muito e falou, mas não fez nada. E nós, desta bancada, queremos dar o passo. E o passo é este. Se acabaram com as restrições da Troika para subir salários de políticos, nós devemos conseguir garantir aos portugueses que o tempo de férias que eles têm passará dos 22 novamente para os 25. E eu quero dizer aqui ao país que nós temos que exigir que seja na função pública e nos privados para que todos voltem a ter as férias que merecem em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, estes são temas centrais para quem está em casa e está farto da conversa da esquerda, de que é sempre dizer mal sem fazer nada. Agora aqui está a solução. Tentar fazer, tentar melhorar. Os senhores não podem fazer por uma razão. Não têm votos para isso. Nós temos. Portanto, Sr. Deputado, eu estou-lhe a dizer que há disponibilidade, mas nós sabemos que quem não tem disponibilidade é o Partido Socialista. O Partido Socialista, o LIVRE, o Partido Comunista estão a mandar estes apartes para o ar para confessar uma coisa que é: nós não temos disponibilidade, nós não queremos mexer na lei laboral, nós queremos que tudo fique na mesma, porque nós esperamos que tudo ficando na mesma os resultados vão ser diferentes. Portanto, há aqueles, como é o caso do Chega, da Iniciativa Liberal, que estão disponíveis para contribuir positivamente. Evidentemente que nós temos essa disponibilidade, apesar de ainda termos muitas diferenças, como o Sr. Deputado tem reiterado nas suas intervenções públicas e políticas. Mas a diferença não deve ser o obstáculo para progredirmos, para transformarmos. É esse o nosso princípio e eu ficarei satisfeito se a maioria da Câmara puder acompanhar este princípio. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso, antes de lhe colocar a próxima questão, de fazer notar que a reação do Partido Socialista é particularmente curiosa. Porque o Partido Socialista está a esbracejar ali de um lado para o outro por se falar de reposição de férias, por se falar de aprovação e de reforço a trabalho por turnos, de se falar em apoio aos avós, que era uma coisa. Deixem-me dizer-vos uma coisa, aliás, deixem-me dizer-lhe aqui cara a cara, Sr. Deputado José Luís Carneiro, em vez de andar pelo país a dizer coisas sem sentido, era isso que devia ter feito há muito tempo. Era isso que devia ter feito há muito tempo, francamente. Em vez de andar por aí, é que, olha,
não é a proposta do Governo. São 47 páginas de alteração à lei laboral. E eu fui ver o que é que o PS tinha aqui. Zero. Ao menos justifiquem o salário que vos pagam. Porque ao menos era para trabalhar. Era para trabalhar. Não era para ficarmos aqui só a falar sobre isso. Agora, sinceramente, ficarem aí a tirar postas de pescada para o ar e depois dizer assim, mas calma, que vamos reunir um conjunto de economistas agora há 2 dias do debate parlamentar, vamos reunir um conjunto de economistas. Por acaso, quem é que são esses economistas para falar da reforma? O Mário Centeno, que se formou aos 59 anos, é o economista que querem para estudar o programa do PS. É uma coisa incrível, E por isso, desculpem lá, seus deputados, se nós estamos a fazer aquilo para que nos pagam, que é trabalhar para melhorar a vida das pessoas, que é para isso que nos pagam. Desculpem lá se estamos a fazer isso. Enfim, Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho ainda 2 questões que lhe queria colocar. Uma prende-se com a PSU e a outra com as questões relativas aos empregadores e à redução da carga fiscal e da burocracia sobre os empresários, sobretudo os pequenos e os médios empresários. Sabemos que um dos grandes problemas em Portugal não é a lei laboral para quem investe, para quem tem pequenos negócios, desde a hotelaria, à restauração, a táxis, setor do transporte. As pessoas queixam-se do excesso de carga fiscal, do excesso de burocracia, de entregas de IVA em períodos fundamentais da sua atividade que não conseguem e da qual não conseguem sair, e do excesso de burocracia. Está ou não o Governo disposto, no reinício da sessão legislativa, a olharmos também para estes homens e mulheres que são o outro lado, não o outro lado, mas um lado também fundamental da reforma de quem trabalha, que é quem investe, quem tem os seus negócios, quem tem que fazer o país crescer, porque também esses precisam de sentir que a economia funciona para eles e não lhes está sempre a pedir mais impostos, mais carga, mais segurança social, para depois pegar nessa segurança social, como o PS quer fazer, e distribuir por quem não quer fazer nada em Portugal. É isso que nós temos que voltar a reintroduzir e voltar a reequilibrar. Porém, no tempo que me resta, eu quero falar da PSU, que as nossas bancadas estão a trabalhar por isto. Para nós é um princípio fundamental assumir esta asserção. Quem nunca contribuiu em Portugal não deve ter nenhuma espécie de apoio da segurança social. Por 2 razões. Porque seria um chamariz à imigração ilegal e porque temos muitos que eu tenho ouvido nestes dias dizer assim: como é que um país com este nível de imigrantes lá fora pode dizer isso? Mas nós sabemos uma coisa. Nós temos estado muitas vezes junto das nossas comunidades. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se encontrará alguém. Eu não encontro um português ou uma portuguesa na Suíça, no Canadá, nos Estados Unidos, em França. Eu não encontro um que tenha ido para lá viver de subsídios, foram para lá trabalhar, matar-se a trabalhar para conseguir dar um futuro melhor aos seus filhos e às suas filhas. É essa diferença e esse caminho que nós temos que trilhar em Portugal. Nós não podemos estar a pedir a pais e mães com cancro ou com filhos com cancro, doentes ou com filhos doentes, que esses tenham que trabalhar, mas alguns, por pertencerem a algumas minorias no nosso país, nunca tenham que trabalhar, tenham sempre tudo de graça e possam receber tudo das mãos do Estado. É isso que está errado. O Partido Socialista teve 8 anos para conseguir corrigir isto. Fez e falou de PSU. Quando viu que a PSU já estava, voltou atrás e agora quer pôr-se à margem. Nós sabemos que em Portugal há um partido que nunca quer fazer nada, que quer sempre deixar tudo como está e, de preferência, no meio de tudo como está, comprar os votos a toda a gente. É momento chegado de lhes dizermos: não passarão. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, vamos já começar pela PSU. O Sr. Deputado teve o ensejo de referir há pouco que este debate se dá, por ironia do destino, na véspera de discutirem aqui no Parlamento a proposta de alteração das leis laborais, às quais o Sr. Deputado já se referiu. E o Sr. Deputado referiu-se dando particular enfoque à proteção da maternidade, da parentalidade, dos pais e dos avós. E o Sr. Deputado fê-lo argumentando, enfim, com os seus princípios
e com as suas propostas. O Sr. Deputado, o que eu lhe peço é que na PSU seja coerente. Eu vou tentar explicar. Quando o Sr. Deputado quer relacionar o sistema contributivo com o sistema não contributivo, o Sr. Deputado vai deixar de fora muitas mães, muitos avós, muitos familiares que podem, por vicissitudes inesperadas, ficar sem rendimento. Eu vou traduzir ainda com mais precisão. O Sr. Deputado ponha a seguinte hipótese. Há um trabalhador provindo de um país estrangeiro que vem trabalhar para Portugal, que traz a sua família consigo e que tem a fatalidade de ter um acidente de trabalho e até eventualmente de falecer. A sua mulher, ou o seu ascendente, ou um seu descendente, ficam de um momento para o outro sem nenhuma proteção social e não contribuíram porque estavam aqui ao abrigo do reagrupamento familiar a acompanhar a sua família. O que é que o Sr. Deputado defende? Que o Estado trate de forma diferente as mães, os avós e os filhos só porque uns são de nacionalidade portuguesa e outros não são? Sr. Deputado, tem aqui a oportunidade de demonstrar o seu sentido humanista, o seu sentido de dignificação da pessoa. E se o Sr. Deputado tiver, como eu acho que tem, a hombridade de levar esta discussão e esta reflexão até ao final, eu não tenho dúvidas que o Sr. Deputado, a sua bancada, com as bancadas da maioria, encontrarão uma solução legislativa que vai acudir à necessidade de atender a cada ser humano que precisa de uma prestação por estar numa situação de vulnerabilidade.